Então, galera, hoje resolvemos fazer um Papauá na rede diferente. Na verdade, é fazer um papo que a gente já está acostumado a fazer, nem que seja no WhatsApp, principalmente pessoalmente. O Alexandre Buchaú e a Dilson Rangel são nossos amigos, na verdade. Está sempre em contato com o Papauá na rede e em contato com o nosso crescimento no município e pensando no macro, né? Isso aí, é a minha segunda vez no Papauá na rede. Mais uma vez, um prazer estar contigo. Isso aí, Adilson agora estreando no Papauá. Isso aí, obrigado pelo convite. Vamos ver o que a gente consegue evoluir nessa conversa. E por falar em evolução, como que a gente vê? Hoje a gente tem um estado do estado do Rio de Janeiro está numa situação bem delicada, né? Como que a gente... O estado do Rio de Janeiro está quebrado. O estado do Rio de Janeiro veio de uma situação extremamente complicada, vive ainda reflexos de contas atrasadas, de investimento parado, né, paralisação completa do Estado, dificuldade para pagar as polícias, dificuldade para pagar os serviços de saúde, uma Assembleia Legislativa que assistiu a tudo isso e hoje diz que não é responsável. Então você tem uma situação bastante complicada dentro do Estado do Rio de Janeiro. E aí uma eleição agora, os postulantes a isso não podem dizer que não sabiam, né? Está todo mundo sabendo, está largamente discutido na imprensa. Não, inclusive, um dos postulantes passou pelo governo do Estado, né? A gente pode dizer que essa crise do governo do Estado do Rio não é uma crise de 2, 3 anos. Ela vem de 5, 6 mandatos. A gente pode começar a falar de Marcelo Alencar, passou por Garotinho, passou por Rosinha. Isso vem se construindo rombo. E passou por pessoas que resolveram utilizar o governo para benefícios próprios e o Estado não aguentou. E de fato hoje a gente tem um cenário que tem gente que está se candidatando a leste e duvidar não sabe o que vai encarar lá dentro, né? Eu acho que tem gente que se candidata a leste sem saber qual é o papel do deputado, dá uma de tiririca, né? Vai lá para descobrir e lamentavelmente as pessoas ainda votam nesse tipo de candidato e que vai trazer grandes reflexos negativos à administração do Estado do Rio de Janeiro. Vai trazer grandes reflexos negativos a nós e a nossas famílias. Então, por isso que o voto consciente é importante, né? Porque o candidato não saber o que elege é ruim. E o eleitor que não sabe para que ele está votando, para quem que ele está votando. A gente sabe que tem eleitor que vota sem nem conhecer o candidato, né? E além de tudo, tem aqueles que votam nos amigos. Ao invés de escolher o melhor candidato, quer escolher o amigo para ter vantagens. Acreditando, né, nessa... Acreditando que vai ter um pichuleco depois. Vou votar em fulano para poder ajudar ele. Para ele me ajudar depois. Eu acho que já acabou isso, já está acabado. Tem que pensar sempre que alguém vai pagar a conta do desastre. Na verdade, nós todos vamos pagar a conta do desastre. E hoje a gente tem, não só no estado do Rio, mas em todo o país, a questão da educação. Que a gente vê que hoje até instituições federais de ensino estão servindo de comitê. Isso a gente teve agora pouca semana, né? O episódio da Universidade Federal Fluminense aqui em Campos da UF foi um absurdo completo. E ainda quiseram culpar os fiscais do TRE pela ação, mas é muito claro, é proibido que se use instituição pública para fazer proselitismo político, para fazer campanha. Seja uma universidade, seja uma escola de nível fundamental, médio, seja um posto de saúde, seja uma prefeitura, como o Crivella também fez lá no Rio de Janeiro, no caso do Fala com a Márcia, né? Sim. E não pode, pô. Da mesma maneira que o Crivella não podia, o reitor da UF, os alunos da UF, os professores da UF não podem. Isso é terminantemente proibido. E no direito a gente tem um raio, né, de alguns quilômetros ou metros. Não, é dentro da instituição pública. Só que o grande problema disso, além de utilizar indevidamente, é achar que ele pode utilizar e o outro não pode, né? Por que só uma parte dos candidatos podem? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E a gente vê que tanto não só, né, acho que essa semana até no IFE Centro teve também a ação do TRE e vai passando por outras instituições e aí você fica naquela, qual é a função realmente hoje do diretório acadêmico ou de uma instituição, né? Permitiu-se uma infiltração política muito grande. Claro que o diretório acadêmico ele tem uma função política em si, mas de política dentro da universidade, de política interna, política institucional. Ele não tem de forma alguma função, pelo menos não deveria ter, né, função na política eleitoral, política partidária. É uma questão totalmente à parte.
ou deveria ser à parte, né? Mas acabam misturando, da mesma maneira que misturam as questões do organismo público, o famoso beijamão. Você vê um secretário atendendo pessoas e prestando favores, ou você vê o prefeito, de novo, o caso do Crivella, de dizer que, olha, manda procurar, falar com a Márcia, para furar a fila dos exames. Então, isso é uma prática que tem que acabar. É o uso da máquina pública a favor de quem administra a coisa pública. E acrescentando a isso, né, o período pré-eleitoral, eu vou até, né, citar o partido, porque tem algumas ações judiciais contra essa prática. O pessoal costumava rodar IFE, UFE, fazendo palestras, e quem assistia via de forma clara que estava fazendo campanha dentro de instituição pública e fora do período de campanha. E existem algumas ações para tentar proibir, e que proibiram, e que depois tentaram até dar reflexos negativos para o partido. Eu também não acompanhei como que ficou os processos, mas eu acho um absurdo isso também. Teve até, eu acho que ano passado, uma bandeira, né, uma faixa colocada na frente do IFE, escrito Fora Temer. Quer dizer, a instituição federal falando contra o presidente da República. Não que você tenha defendendo o presidente, mas também não falaram contra. Não existe isso. Vou falar contra a Dilma ou contra respeito institucional. Um respeito porque são realmente quem está em cima, né? Numa escala de hierarquia. E a legislação, né, que proíbe. E o respeito, você ensinar também a hierarquia para os próprios alunos, né? Senão daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Uma geração de... daqui a pouco vai ter faixa dentro da universidade dizendo fora reitor. E aí não vai gostar. Então é uma questão de respeitos e de cumprimento dos ritos democráticos. Não é democrático, por mais que se queira dizer o contrário, invadir uma Câmara de Vereadores e impedir uma votação. Não é democrático invadir o Congresso para impedir uma votação. Impedir que um parlamentar vá até o Congresso para votar, fazer piquete na porta do parlamentar ou do executivo. Isso não é democrático. Isso não é democracia. Isso foge ao escopo, isso foge à regra do jogo. São maneiras de burlar a regra do jogo para obter favorecimentos. É uma forma de pegar uma minoria que não deveria... Uma minoria que se pretende maioria, que se pretende arautos da verdade, e querer dizer, não, se a gente não pode ganhar no voto, na maioria, a gente ganha calando a maioria. E isso não pode acontecer. Não é democrático utilizando de forma violenta, né? Eu acho que se você junta grupos e a manifestação do protesto enche a Câmara Municipal, enche a Assembleia Legislativa. Isso é manifestação do protesto. Isso é muito importante até que aconteça. Você faça o grupo de pressão, mas você não pode impedir a votação. Impedir medidas truculentas que impeçam a votação. Tem que ser barulho, invasão do plenário, invasão tomada da mesa de votação, como já aconteceu inclusive no Congresso Nacional, por deputados que invadiram a mesa, tomaram a mesa e impediram votações. Isso é inadmissível. Isso seria mais próximo de golpe do que isso é muito mais golpe do que o que eles arvoram ser. E hoje eu vi, na quinta-feira, né, vi na televisão, foi a questão de um aluno que agrediu o professor dentro de sala de aula. Quer dizer, a gente vê que a educação está... E mais uma vez a questão de desrespeito à hierarquia e desrespeito à regra democrática. Se você acredita, as regras do jogo, se você acredita, se um aluno acredita que aquele professor está cometendo, seja lá qual for a atitude, que não condiz com aquilo que deveria ser, existem caminhos para resolver. Nenhum deles é através da agressão do docente. Nenhum deles. Do desrespeito ao docente, da ameaça ao docente. O professor hoje ele se encontra desprotegido na sala de aula e refém do aluno. Eu lembro que, pelo menos na minha fase, que a gente viveu, a minha geração, foi o uso de uniforme, tinha toda uma regra. Desde a meia, a cor do tênis, tinha que ser tudo padronizado. E hoje realmente estão abrindo muito essa porta, né? E às vezes um pequeno detalhe, que a pouco o aluno, né, está na fase do adolescente, conhecendo a rebeldia, às vezes ele vai dizer, a rebeldia do adolescente ou do jovem, isso é normal, né? O que falta são as bases da família, né? Isso aí você aprende em casa, isso aí é seu pai e sua mãe que te ensinam, né? Então eu acho que o que falta não é só a escola coagir ou ter que dar medidas disciplinares só, não. É aprender em casa. Antes tinha essa situação aí de ter uns
umas medidas do colégio, da escola, que você tinha que seguir regras, isso ajudava você a ser mais disciplinado, mas se de casa você não aprender, você não vai fazer na rua. E aí você imagina um Estado falido, como é que ele vai cuidar de tudo isso? Um Estado falido não tem como cuidar de educação, de segurança, de saúde. A gente começou conversando a respeito da situação falimentar do Estado do Rio de Janeiro, passando pelas eleições, e que as pessoas têm que se preocupar em quem tem condição de administrar um Estado nessa situação, porque a degradação do serviço público já está no nível de quase inviabilidade. E complementando, né? O Estado está falido e os candidatos como estão? Tem candidato que não consegue administrar sua própria vida pessoal. Tem no carro, casa em nome de esposa, não. Para tirar da esposa, para não dar para a esposa, está em nome de irmã, de pai que já faleceu, não controla, não tem isso. Fica preocupado de... Fica toda hora, a gente vê na televisão, nos jornais, apreensões de carro desse candidato, e aí a gente vai votar no candidato que não consegue gerir a própria vida? Quando não é a apreensão de carro de um candidato, é a apreensão de outro candidato. Do outro candidato. Do próprio candidato. Porque cada hora uma notícia está impugnado, não está, está condenado. Quer dizer, que instabilidade é essa? Quer governar? Não tem... Como que governa sem instabilidade? O Estado precisa de força de estabilidade. Hoje uma figura fraca ou uma figura sujeita a essa controversa, sujeita a esse monte de problemas, vai levar o Estado mais fundo no buraco. Porque a parte financeira a gente sabe que vai pegar com um problema, é uma questão que a gente vai ter que resolver. Uma questão já grave agora é a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que impede que se deem aumentos, e a Alerj irresponsavelmente aprovou um aumento para o Judiciário. Não bastasse, vetou a privatização da SEDAI, e parece que a Alerj está tentando boicotar a todo momento a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Concorde-se ou não com a situação da recuperação fiscal, ela precisa ser discutida, mas não se pode de forma alguma jogar a recuperação fiscal no ralo. Se o Rio de Janeiro tiver que pagar as parcelas da dívida com o governo federal agora, é a total bancarrota. Então, essa questão aí é muito importante, né, de ser avaliada, porque a gente não está entrando no mérito se deva privatizar ou não a SEDAI. Pode ter posicionamento diferente, seu ou do seu. Eu posso concordar com a privatização e você não é o mérito. A questão é que, dentro do combinado, vamos, né, falar dessa forma, precisava se privatizar. Então, porque quando estava se combinando não previu outra coisa que pudesse viabilizar essa recuperação? Então, não se combina, ou então na política hoje tudo que se combina não se cumpre. A gente tem que acabar com isso. A política, ela tem que ser da forma que ela deve ser para o bem do povo, não para interesses pessoais. E o que a política que a gente tem visto é o contrário. O pessoal quer só seguir o caminho pessoal. Isso sim tem que ser sim, não tem que ser não. Se era para se fazer um acordo diferente, que fosse feito à época, com outras medidas, com outras propostas, o que não dá é para fazer um acordo e depois descumprir. Prática comum, diga-se de passagem, dos nossos executivos, que contratam empresas e não pagam, que fazem licitações que depois são canceladas, que abrem processos que depois são cancelados ou colocados sob suspeita. E aí o que acontece? Você tem uma insegurança que ela é precificada. Quando você faz uma licitação e a empresa participa desse processo, essa licitação, sabendo que ela pode ser cancelada a qualquer momento, que ela pode ter os pagamentos suspensos, que ela vai ter muitos problemas para conseguir receber o bem ou o serviço, o produto ou o serviço fornecido, ela vai precificar isso, ela vai precificar o atraso, ela vai precificar a burocracia, ela vai precificar todo esse problema, e aí o Estado paga muito mais caro que a iniciativa privada pelo mesmo produto ou serviço. Sem dúvida, sem dúvida. Já tem que sair na conta também um advogado para fazer a defesa perante o Tribunal de Contas. Não estou indo contra o Tribunal de Contas não, acho que tem que ter tem que ter controle, mas... As coisas só precisam ser mais claras. Tem que ser mais claras, é muito truncada a legislação, é muita interpretação para na hora que tiver os interesses escusos serem usados. E se a gente não simplificar e não levar a sério
o estado do Rio, o Brasil, só vai afundar cada vez mais. Né? E voltando à questão do estado do Rio, da recuperação, eu não posso afirmar com certeza, mas eu não sei se foi envolvido os deputados na hora da negociação. Você não pode chegar, quem vai votar, só apresentar um projeto e empurrar a goela abaixo dele. Será que não foi por isso que agora estão votando contra? Então a gente também não pode acusar somente, mas apresentar que com certeza foi feito de maneira equivocada. Ou eles participaram dessa negociação, que é uma negociação justa, não estou falando de negociata, ou eles participaram e agora estão voltando atrás, ou o executivo passou, atropelou o rolo compressor, passou o rolo compressor. Acaba vendo, às vezes já aconteceu em alguns episódios aqui em Campos, inclusive com depoimentos de alguns dos próprios vereadores de Campos no jornal, na imprensa, é que aprovou sem ler, é que recebeu o projeto e não leu, e aprova e depois volta atrás de um projeto que ele mesmo aprovou, porque aprova qualquer coisa que o executivo manda. Isso é surreal. O executivo manda, o cara aprova, e depois na hora que é cobrado pelo resultado da aprovação, volta atrás como se não fosse responsável por aquilo, e o pior, admite ter votado sem ler. Admite ter votado sem ler, isso que é o pior de tudo. Vai acabar votando a lei da ficha limpa e parar em Curitiba e reclamar depois. Não pode. Tem esse problema, depois vai dizer que a cigana enganou. Não, como que aconteceu isso? Eu fiz poder quebrar os outros para me machucar, pô. Como é que votou e depois está reclamando? Se armar a ratoeira, tem que saber, se botar o dedinho pode, né? Disse lá uma vice-candidata à presidência que foi questionada a respeito e ficou sem ter o que dizer. Ficou sem ter palavras, porque ela era a favor. A senhora é a favor da ficha limpa? Sim, sou a favor. Mas e o Lula? Ele está proibido de concorrer pela lei da ficha limpa. Mas não, Estocou vento. Aí ficou difícil, né? Ficou difícil. A lei tem que valer para os outros, né? Para eles não. A preocupação que eu tenho hoje, por exemplo, se no caso, o garotinho ganhando, por exemplo, querer vender o futuro do Rio de Janeiro, né? Como foi feito aqui em Campos. Há um risco. O Rio de Janeiro, na verdade, já teve o futuro vendido no passado, né? Por isso que o presidente está do jeito que está. Ele foi vendido, inclusive, na época. Foi o garotinho que vendeu. Ele tem empréstimo desses mesmos moldes na gestão dele. Né? O desastre do Rio de Janeiro não começou agora, como o Adilson muito bem trouxe à tona. O desastre do Rio de Janeiro é antigo. A gente tomou o rumo errado e veio acelerando na direção errada, na direção do muro. E só perceberam agora, que depois que bateu no muro, que estava indo em direção à parede. Já bateu, agora o desastre foi feito. Hoje o Rio não tem presente, porque no passado foi administrado com irresponsabilidade e o futuro do Rio de Janeiro, que é o presente do Rio de Janeiro hoje, foi sacrificado lá atrás. E um detalhe, né? A gente vive como Campos dependente dos royalties. Quando houve a queda do barril do petróleo, o estado do Rio, que já estava nesse estado lastimável, A primeira menção à frase Campos além dos royalties, eu vi nos livros de ata do PSDB, de Campos, do local, de 94, se não me engano. Uma coligação que foi feita entre o então candidato a prefeito pelo PSDB, o hoje deputado federal Paulo Feijó, e o candidato Arnaldo Viana. E naquela situação, uma situação, se não me engano, de segundo turno, está lá no livro, eu li isso uma vez só, então talvez a memória me traia um pouco, que dentre os pontos absorvidos pelo candidato ao qual o PSDB se uniu, seriam projetos para Campos além dos royalties. Isso tem 20 anos. Bom, Se tivesse sido feito alguma coisa, isso teria realidade hoje. e Campos poderia ter sido exemplo para o Estado, né? Campos poderia ter sido exemplo para o Estado. O Estado está nessa Isso situação. não aconteceu, foi só retórica. E aí outro dia eu estava assistindo uma matéria da Globo News falando sobre a questão da segurança no estado do Rio de Janeiro. O mesmo discurso pregado hoje com relação à segurança no Rio de Janeiro já era pregado por Moreira Franco. Então tem mais de 20 anos, tem 30 anos que o Rio de Janeiro, que se ouve dos políticos do Rio de Janeiro, a mesma pregação, o mesmo discurso, e os caras não fazem, os caras não têm história de fazer, os caras não têm currículo comprovado. É só conversa fiada. Desde Moreira Franco. Desde Moreira Mostrar Franco. coisa pura, como se fosse um projeto experimental de faculdade, sabendo que não funciona. Não funciona.
E aí a gente... Será que é experimental ou será que Isso aí, sabe o que tá fazendo? Será que faz de propósito, né? A gente está imaginando que não. Então é difícil, cara. E apostar que o Rio de Janeiro vai sobreviver a mais um desastre, não sei se vai. O Rio de Janeiro não pode se aventurar hoje, não. Uma realidade que eu sei que hoje, pelo menos, a cidade de Campos tem mais comunicação com o governo do governo estadual do que tinha até 2 anos atrás, né? A gente levou a briga de prefeito com governador com prefeito. Esse é um problema que a gente não pode deixar acontecer. Eu acho que aí a população tem que intervir, tem que cobrar. Não é porque você é inimigo político que vai deixar a sua cidade sem ter os recursos que o Estado ou o governo federal possa oferecer. Isso aconteceu nos últimos 8 anos. Diretos. Não nos últimos 8 anos, nas duas gestões passadas. Isso é inviável. Você não gosta do prefeito ou do governador, mas você tem que conversar pelo bem do seu estado e sua cidade. Eu vejo muito Campos como uma espécie de capital regional. Sabe? Eu acho que Campos tem essa vocação, Campos tem esse potencial, Campos tem essa capacidade. Ela só é mal explorada. É mal explorada há mais de 20 anos. Campos tinha condição de ser hoje um polo tão forte de desenvolvimento, de capacitação e de geração de oportunidades e riqueza, que seria quase que um outro estado no entorno de Campos. Poxa, eu vou além. Não são 20 anos que vem sendo mal explorado. Pode botar aí no mínimo uns 40 anos. A história começa antes. Começa antes. É porque nós estamos, né? A memória nossa é curta. Até porque eu não sou tão velho assim. Eu não sou tão velho, então. Eu sou um pouquinho mais velho, eu conheço um pouco. Então, a história de Campos vem da época da cana-de-açúcar e o revezamento de prefeitos do mesmo grupo ou de grupos teoricamente inimigos. Guerra de famílias. Né? Guerra de famílias, e depois entra o período garotinho. E agora volta o Rafael a ser prefeito. Parece as guerras de famílias e coronéis do Nordeste. E o engraçado é que... Engraçado não, é triste, né? Você vê que Campos, ela recebeu visitas do imperador. Campos tinha vários barões. Campos tinha uma importância política e econômica na história que ela perdeu. Campos tem uma história tão rica com um presente tão apagado. Campos era para ter tem um potencial turístico absurdo, não é explorado. E aí a gente não pode reclamar nem do atual gestor, né? Pegou tudo quebrado, cheio de dívidas, e começar quando algo está já no fundo do poço é difícil. Tem algumas medidas que deveriam ter sido feitas, mas a gestão anterior deu uma massacrada mesmo nas contas públicas. A gestão foi acusada de muita coisa, ela tem que pagar pelos crimes que eventualmente tiver cometido, pelos desvios que tiver cometido. Agora, como a gente fala do governo do Estado, ninguém entrou inocente. Os caras estão lá disputando o governo do Estado, eles sabem perfeitamente a situação do Estado, e se o cara entrar para governador, ganhar a eleição, para dizer que não vai poder fazer nada porque o Estado está quebrado, ele não devia ter sido candidato. Entendo perfeitamente a situação de Campos, mas acho que dá para fazer melhor. E no caso, até o deputado federal e estadual, eles têm que estar bem alinhados também para a condução desse novo Estado. Não desse novo Estado, mas do Estado. O Estado do Rio de Janeiro precisa de um alinhamento bem maior, bem traçado, bem planejado, bem conversado, porque senão vai ser muito difícil tirar o Rio de Janeiro desse atoleiro. O Brasil, né? O Brasil está no atoleiro. A gente precisa evitar, que eu acho que vai ser difícil, essa polarização esquerda-direita, que isso é ruim para todo mundo. É ruim para a direita, ruim para a esquerda. Discussão ficou perdida na história. Tudo que a direita faz está errado, tudo que a esquerda faz está errado. Um acha que tem a solução para tudo, mas aí a outra parte acha que aquilo tudo está errado. Eu acho que já passou da hora dessa picuinha e a gente pensar no Brasil. E quem se intitula como direita hoje, se você for procurar o passado, já teve declarações de esquerda. Quem é da esquerda hoje já passou por partidos que tem viés de direita, tá?
Só que é uma misturada, né, cara? E é uma discussão que ficou perdida no tempo, ela perdeu a razão de ser. Hoje as propostas, tanto de direita, ou que são classificadas como de direita ou de esquerda, elas não têm muito aplicação irrestrita, né? Todas elas têm aplicação restrita em determinados pontos. O Bolívar Lamonier tem um livro que ele fala que a discussão atual deveria ser entre liberais e antiliberais, e não direita e esquerda. Concordo também em partes, porque se você observar, tem soluções que são alinhadas mais à esquerda e são adequadas ao momento que a gente vive hoje, e tem outras que são mais à direita e que são adequadas e necessárias ao momento que vivemos hoje. Não dá para taxar tudo que é de direita ruim, tudo que é de esquerda ruim. A gente tem que pensar na solução adequada ao problema que tem. E lembrar mais uma coisa, não adianta pegar modelo pronto de outras culturas, de outra história, e querer construir isso aqui, empurrar isso goela abaixo aqui. Nós temos uma história, nós temos uma cultura estabelecida, nós temos uma língua própria, um povo com uma forma de pensar própria, uma forma de viver própria e com interesses próprios. Não adianta pegar o que serve para os Estados Unidos e empurrar aqui, ou que serve na Austrália e empurrar aqui, ou que serve na Alemanha e empurrar aqui. Nós somos outro país, outro povo. E teve uma evolução cultural para chegar nesse ponto. Né? E que partiu de pontos digo diferentes. Digo nem evolução. É o que o Gustavo falou. São questões diferentes. Quando você evolui, você sai de um ruim para o bom. São coisas diferentes. A gente é muito atrelado a como Portugal é muito burocrático, né? Então a gente não vai querer que a gente seja a Nova Zelândia. Justo, somos latinos, somos tropicais. E aí a evolução parece que é ruim o que a gente é. Não é ruim. A gente tem que se adaptar, tem que melhorar algumas coisas, mas não tem que seguir o modelo para virar uma Austrália ou uma Nova Zelândia. A gente tem que aperfeiçoar o nosso modelo e criar o nosso modelo de sucesso. Isso aí. Para as pessoas olharem lá na frente e falarem, pô, o Brasil deu certo com outra receita. Porque a gente tem condição de aperfeiçoar o que tem aqui e dar certo. Copiar lá de fora assim e fazer o que eles chamam de benchmarking, né? Você olhar o que deu certo e adaptar a nossa realidade. Mas não copiar igualzinho, porque não vai funcionar. E depois desses quase 520 anos, né, de colonização portuguesa, de repente é hora de desburocratizar. Né? Isso aí vai ser um grande momento para... Pois é. Tem se falado muito há alguns anos, né, empreendedorismo, desburocratização, tem algumas ONGs trabalhando muito forte isso, a Endeavor trabalha isso muito forte. E acho que é o caminho, a gente vai ter que começar a aprender, a gente vai precisar aprender onde a gente errou, no excesso, onde a gente pecou pelo excesso da burocratização, de repente para conter abusos, a gente acabou errando a mão, pesando demais a mão, recuar um pouco, ajustar e aperfeiçoar o modelo que a gente vem trazendo. Não adianta destruir o que a gente tem para implantar um novo modelo, porque esse novo modelo vai apresentar falhas e a gente não vai chegar nunca no lugar onde a gente está querendo. A gente nunca vai ter um modelo acabado, vai ser sempre um modelo em construção. Aqui a questão da burocratização, né, ela vem dos controles, a gente não pode deixar tudo solto, né? O mundo já viu que o liberalismo absoluto não funciona, mas também não pode ser ao ponto de atrapalhar que uma empresa funcione ou que ela comece a funcionar. E tudo isso passa com uma mudança de cultura também, né? Não é você sair do zero e começar tudo de novo, mas uma mudança de cultura deve haver, mas é uma cultura começando daquilo que a gente já tem como base. Como que eu falo mudança de cultura, parece até que vamos começar do zero. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente mudar a cultura, mas respeitando o passado. Construir um futuro sobre as bases do passado. Mas tendo o coração aberto de ir para locais aonde a gente nunca tinha ido. Não dá para ficar só olhando para o passado ou só olhando para a casa do vizinho. E falar em olhar para o passado e ver a casa do vizinho, vamos continuar essa conversa mais para algumas outras vezes, né? Porque eu acho que esse assunto aqui é uma coisa que é bem interessante, né, para a gente, para a nossa construção, não só pessoal, mas também social. Né? É um assunto que gostamos de discutir, acho que dá para levar horas falando a respeito, né? E eu acho que não cabe no programa. Tem um caminho bom pela frente, para o futuro até mesmo para essa construção nossa, né, de amizade mesmo, e construção também com
levar também para o público, né, esse conhecimento. Com certeza. Se Deus quiser. E eu posso contar com vocês? Claro. Claro que sim. E agora, realmente, posicionar e saber que quando for escolher o seu candidato, não escolher só achando que vai ser interessante. E realmente, vai ser o momento para o nosso estado, para o nosso país e para toda a nação, né? Acho que basicamente essa a mensagem, mas deixo também para os amigos fazer a palavra final para encerramento. Toda eleição é uma encruzilhada, é um momento de decidir para onde se vai. A gente errou no passado e a gente tem agora uma oportunidade de corrigir os rumos para tentar ter um futuro diferente. A hora é agora. Isso aí. A hora é agora. Se deixar para depois, vai continuar aqueles que estão no poder, aquelas pessoas que a gente critica o tempo todo. Então, se você não votar consciente, não escolher o melhor candidato, quem não está preocupado com isso e quer votar em qualquer um, vota por dinheiro, vota por benesse, vai manter aqueles que estão aí. Então, acho que está na hora de botar candidatos novos, com filosofias novas, gente que já provou ser capaz, gente que olha para o olho do cidadão e transparece a verdade. Então, galera, com a minha realidade, eu posso dizer o seguinte: na próxima eleição para presidente, eu vou estar com 42 anos. Eu acho que é hora de mudar essa, se a gente quer ter realmente um futuro mais tranquilo, né? Ou pelo menos não que seja confortável, ao ponto do que a pessoa entende como confortável, mas que seja realmente digno, né, para quem a gente está deixando aí. Acho que é basicamente isso. Eu agradeço. Valeu, galera. Até a próxima.